O Honda WR-V é o SUV de acesso da Honda do Brasil e também um dos SUVs com transmissão automática mais acessíveis do mercado brasileiro. Nesse vídeo nós mostramos como o Honda WR-V se sai numa trilha off-road leve, que consideramos é a proposta dele, um modelo urbano, mas com capacidade de enfrentar esse tipo de piso mais deteriorado. O modelo que nós estamos avaliando foi fornecido pela Honda do Brasil, está com 17.400 km rodados. O WR-V é vendido em duas versões, EX, modelo de acesso, a R$ 79.500, e o EXL, que é esse do vídeo, a R$ 83.500, preço de janeiro de 2018. O modelo que nós estamos avaliando aí, mostrando, ele é um pouquinho mais caro, R$ 84.500, porque ele tem pintura metálica. O WR-V ele é baseado no Honda Fit, mas tem muitas alterações estéticas e mecânicas. A suspensão é 5 centímetros mais elevada em relação ao Fit. Ele tem uma dianteira totalmente diferenciada, com um elemento cromado central, novos faróis, sistema de posicionamento diurno, novos para-choques. As laterais são muito diferenciadas também, ele tem essas proteções plásticas colocadas nas caixas de rodas. As rodas são de 16 polegadas, ele tem um rack de teto e principalmente a suspensão, como a gente já disse, 5 centímetros elevada, que dá uma altura em relação ao solo de 21 centímetros, 20,7 centímetros. A traseira é bastante diferenciada, tem um visual mais horizontalizado. Em termos mecânicos, ele mantém o mesmo motor do Fit, que é o 4 cilindros 1.5 Flex, com 115 cavalos, com gasolina e 15,2 kgfm de torque. Porém, ele tem uma transmissão automática, sempre transmissão automática, mas uma transmissão que foi ajustada para ele. O consumo, segundo o Inmetro, é de 11,7 km por litro de gasolina em cidade e 12,4 em estrada. Então aí, vamos ver agora como ele se comporta numa trilha off-road leve. Bom, vamos colocar o WR-V aqui numa pistazinha um pouco irregular aqui para a gente ver como que ele se sai. Então, vocês podem ver aqui é uma mini trilha, digamos assim. E aqui que ele faz valer os seus 21 centímetros de altura livre do solo e a suspensão mais preparada. Porque vocês podem ver, ele encara, né, esse tipo de via aqui com uma certa desenvoltura que um carro convencional você não conseguiria. Você até passaria, mas o carro sofreria mais, entendeu? E é uma situação um pouco excepcional, não é toda hora que a gente anda nesse tipo de situação aqui, né? Mas olha, é uma via realmente muito irregular e eu estou abusando aqui dele e ele não bate. Você não ouve o fim de curso de suspensão. Aí, aqui, uma via um pouco mais simples, mas ele é interessante nesse sentido, né? É um carro que você pode encarar esse tipo de pavimentação bem menos desenvolvido, assim, sem tantos problemas. Ele não bate, né? Isso que é legal. Você não ouve, você não vê fim de curso. Você não percebe isso. Mesmo quando você está em situações tá vendo? Isso dá um conforto, né, para você usar o carro sem ficar com a impressão que você está judiando dele. Aqui, ó, tá vendo? É uma via bem irregular, né? Você passa aqui, ó, mas não bate, é incrível isso. Outros carros que eu já passei aqui, ele bate bem, viu? Ele bate assim a parte inferior do protetor de kart. E aqui não, ele é... E ó, a HR-V tá desempenhando bem aqui. WR-V, confundo, né? HR-V com WR-V. Mas ele é uma opção assim, super interessante para quem precisa de um SUV na faixa até R$ 85.000, porque os outros, né,
SUVs compactos, tipo o HR-V mesmo, ou mesmo o Creta, até o EcoSport. Você tem o EcoSport na faixa de 83 automático, né? Que é uma opção interessante também. A gente fez um test drive nele e gostamos. Mas Honda é Honda, né? A marca mais forte. E ele, assim, mas os outros, se você considerar o Creta, o próprio HR-V, o Kicks, nessa faixa de preço ele não tem câmbio automático. E aí complica muito, porque hoje ninguém quer mais carro com câmbio manual, né? Então eu achei, assim, super válida a proposta, né? Então, e realmente a suspensão dele é bem adequada, né? Ele tá judiando aqui, ó. Judiando sem dó aqui, ó. E ele não bate, cara. Não bate. Bom, pessoal, então vocês viram aí no nosso teste e continuam vendo que as alterações que a Honda do Brasil promoveu no Fit em relação ao WR-V, elas foram eficazes. Realmente ele se mostra um carro muito preparado para enfrentar esse tipo de trilha com piso deteriorado, enfrentar também asfalto de baixa qualidade, enfim, todo esse tipo de piso que é muito comum de ser verificado no Brasil. É importante considerar que além dos 5 centímetros adicionais de altura que ele tem em relação ao Fit e também a transmissão automática com uma calibração diferente, ele tem também bitolas mais largas, ele tem amortecedores diferenciados em relação ao Fit, ele tem barras estabilizadoras, principalmente a barra estabilizadora dianteira, ela é muito mais robusta, e as rodas de 16 polegadas com pneu 195/60, ele tornam o WR-V muito mais capaz de enfrentar esse tipo de situação do que o Fit. Em termos dimensionais, ele é muito parecido com o Fit até o 2017, que a gente tem que lembrar que o Fit 2018 ele ganhou um aumento em termos de comprimento, porque os para-choques foram ampliados, né? Mas esse WR-V ele tem 4 metros de comprimento, tem 1,73 de largura e ele tem 1,60 m de altura. A distância entre eixos é de 2,55, é interessante que ela é 2 centímetros maior que o Fit, mas em termos de espaço interno eu não vi muita alteração em relação ao Fit. Ele tem um espaço interno fantástico, o porta-malas é o mesmo volume, é 363 litros. Então, todas essas características, a altura livre do solo de quase 21 centímetros, a ângulos de ataque e saída de 21 e 33, fizeram com que ele fosse classificado oficialmente como um SUV. A gente pode falar, ele é um SUV mesmo? Não, não é, porque primeiro não tem tração integral, mas a proposta dele é de enfrentar esse tipo de piso, um off-road leve ou pisos de baixa qualidade. Ele realmente é muito competente. A gente andou aí nesse tipo de via e ele em nenhum momento ele raspou a parte de baixo, então mostrando que realmente foi eficaz. Foram eficazes as alterações mecânicas. É bem interessante, muito confortável e te dá segurança para usar o carro nesse tipo de piso. Uma outra coisa que a gente achou interessante é o fato de que esse carro aí está com 17.400 quilômetros, é um carro de avaliação de imprensa, então ele passou por vários jornalistas e o pessoal não toma cuidado, né? Como nós fizemos aí, não abusamos do carro, mas colocamos ele nas situações para as quais ele foi projetado e ele saiu muito bem. Mas, por outro lado, ele com 17.400 km eu achei bem interessante porque ele não faz ruído interno. Não tem nenhum ruído de peças soltas, nem nada. Então isso aí foi uma coisa que chamou a atenção, o fato dele estar muito íntegro, esse WR-V. Mostrando que ele tem realmente uma construção muito boa. O padrão de acabamento interno, de montagem, realmente é muito bom. Os materiais são simples, ele não tem revestimentos em couro nem nada. Então é um carro realmente agradou, um carro muito prático para ser utilizado principalmente nesse tipo de situação. Agora, eu acho que faltam algumas coisas. Ele tem piloto automático, essa versão topo de linha vem com 6 airbags, mas o sistema de informação e entretenimento ele é muito interessante, porém ele é do modelo antigo. A gente testou o Fit 2018 recentemente e ele tem um sistema de informação e entretenimento já compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Esse aí não tem.
Acho que falta também um ar-condicionado digital, que no Fit de R$80 mil tem, e esse aí um ar-condicionado manual. Acho que falta também sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Ele tem uma câmera de ré, que ajuda muito na tarefa de você fazer o estacionamento, mas infelizmente ele não tem os sensores. Eu acho que faz falta, assim como um apoio de braço dianteiro. Para um carro automático também seria bem interessante. Então, no mais é isso. Eu gostei bastante, principalmente pelo fato de ele ser um carro muito disposto para um off-road leve. Então aqui, por exemplo, no Goiás, se você vai para Chapada dos Veadeiros, para Pirenópolis, esse carro aí é bem interessante porque ele permite que você enfrente esse tipo de off-road um pouco mais leve sem problema algum. Se for para usar o carro exclusivamente em uso urbano, eu acho que o Fit é uma opção mais interessante, porque é um pouco mais barato e tem mais equipamentos. O Fit 2018, versão topo de linha, sai na faixa de 81 mil e ele tem ar-condicionado digital, tem um sistema multimídia mais sofisticado, tem interior com banco de couro, tem controle de estabilidade, controle de tração, Hill Assist. Então é um carro mais sofisticado na linha 2018, com faróis de LED, um sistema de posicionamento diurno em LED, lanternas de LED. Então, assim, para usar o urbano especificamente, acho que o Fit é mais interessante. Agora, para quem vai usar o carro em pisos deteriorados, em off-road leve, esse tipo de situação, ou asfaltos muito ruins, aí o WRV eu achei bem legal, ele realmente é muito agradável. Então é isso, pessoal, esse é o Honda WRV 2017 EXL, que a gente fez uma avaliação curta aí nesse tipo de off-road leve.